Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Um beijo no coração. Gente, seja muito bem-vindo aqui à minha casa, tá? A minha cozinha. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Eu andei pesquisando a minha mente, sabe? Olhando as coisas com um olhar interno e me lembrei de um dia que eu estava na praia. Na casa da minha irmã tem uma casa na praia, né? E tava eu e o meu filho e minha nora lá na praia, e o pequenininho também tava. Então eles foram pro mar, o mar já estava meio revolto, eram umas 4 horas da tarde, e eu fiquei sentada na cadeira lá, olhando eles brincar. Então eu comecei a olhar para eles e pensar, qual o preço que a gente paga pela paz? A gente paga um preço para ter paz. A gente tem que ter um emocional forte, a gente tem que ter sabedoria nas palavras, a gente tem que ter harmonia com a gente mesmo, porque todo ser humano, eu fiquei olhando e pensando, né? Todo ser humano tem do lado esquerdo um capetinha falando no ouvido, do lado direito um anjinho. Você escolhe qual a voz que você vai ouvir. Qual a voz que vai te ferir, qual a voz que vai te agradar, para você reagir às palavras. Então, naquele momento eu sentada ali, eu vi que o mar estava assim meio bravio, sabe? E eles mesmo assim querendo estar lá dentro. E a minha vontade era de ir lá, tirar eles e falar com eles, chega, já é 4 horas da tarde, o sol já está indo embora. Mas quando eu vi eles tão felizes ali, sabe? Eu fiquei pensando comigo, falei, gente, eu acredito em Deus? Porque nesse momento você tem que acreditar em Deus. Falei, será que eu acredito em Deus? Eles estão lá brincando, estão felizes, nós passamos um dia tão agradável, e eu chegar lá brutamente e falar com eles, chega, para, sai daí. Inclusive, Rafael já era casado, né? Aí eu falei, não tem cabimento eu chegar lá e fazer isso. Porque a idade que ele tinha, eles tinham, né, ele e a esposa, eles tinham consciência de quanto tempo eles podiam ficar lá. E eu do nada ia chegar e gritar com eles, porque assim, tinha poucas pessoas na praia, mas ia ser desagradável. Então, eu deixei eles curtir até a hora que eles achou que dava para vir embora, né? A gente entrou no carro e veio embora. E eu fiquei pensando, se eu tivesse agido da maneira que eu, né, estava com vontade de agir naquele momento, porque no meu coração de mãe eu pensava que a onda podia vir, podia levar, podia acontecer um acidente com eles lá. Mas Rafael e Mariane fez tipo assim, digamos, um cordão que o Clesley ficava na frente deles. Então, qualquer coisa que o Clesley acontecesse com o Clesley, eles estavam mais atrás, eles pegavam o Clesley. Eu, na minha ignorância, né, eu achava que não, que se acontecesse alguma coisa com o Clesley, ia acontecer com eles e tudo mais. E eu entendi naquele momento que a vida não é assim. A vida da gente não é assim. Nem tudo que acontece de mal com alguém vai acontecer conosco por nós estar fazendo a mesma coisa. Como assim, Ronilda? Se eu falo algo ruim para alguém, sabe? Se eu magoo alguém, se eu sou aquela pessoa que só ouve o lado esquerdo no meu cérebro falando o tempo todo, eu vou ser uma pessoa negativa, eu não vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa destrutiva, eu vou ser uma pessoa que acha que todas as outras pessoas são má, né? Mas se eu usar o meu lado direito, escutar o meu lado direito, eu vou ver que nem tudo vai dar mal, nem tudo é ruim. Até o que alguém fala para mim deixar nervosa, deixar brava, sabe? Até essas coisas é construtiva. Se eu parar um pouquinho, respirar e tentar entender o que a outra pessoa está falando ali comigo, eu, no fim, vou tirar algo de bom daquilo. Então, naquela hora que os meninos já decidiram, já eram umas 6 horas, sair da praia e embrulharam na toalha e tudo, alegre, sorridente, foram lá, tomaram uma ducha, né, antes de entrar no carro, eu percebi que se eu tivesse feito algo
a gente teria realmente feito todo o processo, né? E eles iam entrar no carro com raiva de mim. E por causa de quê? Por causa de uma insegurança minha. E eu tenho essa insegurança quanto ao mar. Eu tenho essa insegurança quando eu vejo meus filhos em perigo, seja no mar, seja numa moto, seja num carro, sabe? Eu tenho essa insegurança. Eu sou o tipo de mãe que, se meu filho chegou em casa com febre, eu já mando ele tomar um banho logo, coloco debaixo das cobertas e eu quero encher ele de remédio para ele sarar aquela febre. Mas os meninos se recusam, sabe? Primeiro eles medem a temperatura, vê se realmente aquele calor do corpo é febre. Se eles vê que é febre, aí eles tomam um remédio, depois eles tomam um banho, depois eles jantam, deitam. Eu passo a noite acordada olhando eles, toda hora eu vou lá colocar a mão neles, acaba até assustando eles, acordando eles sem necessidade. E no outro dia se levanta bem, era só uma febre, né? E eu fico preocupada que aquela febre pode passar para outra coisa, pode acontecer milhões de outras coisas. Mas eu acho que eu não sou a única mãe assim, eu acho que a maioria das mães são assim. Mesmo quando o filho cresce, a gente ainda acha que eles estão pequenos. Então, quando eu começo a ouvir o meu lado bom, né, a fala boa, não, seu filho só está com uma febre, seu filho só está tossindo, seu filho só está, sabe? Eu começo a compreender que todos nós na vida passamos por momentos assim. Eu passei com a minha mãe, devo ter dado muito trabalho em momentos assim, que eu era assim, meia doente, né? E agora eu passo com meus filhos vão passar com os filhos deles. Então, não tem motivo assim da gente ficar sendo negativo o tempo inteiro, sendo pessimista o tempo inteiro, achando que tudo vai dar mal. O nosso pensamento, ele atrai as coisas, sabe? Tudo aquilo que você pensa, você fica muito ali pensando, você atrai. Se os seus pensamentos são maus, ele vai atrair coisas más para você. Então, é melhor você começar a aprender a ter pensamentos bons. Mesmo quando você acha que tudo vai dar ruim, você pensa no bom, sabe? Porque de todas as coisas, tem coisas boas para a gente tirar. Igual eu disse agora, quando alguém fala algo comigo, que me fere e tal, eu vou analisar aquilo para ver se aquilo vai me ferir, se eu vou deixar entrar no meu coração, ou se vai entrar no meu ouvido e vai sair pelo outro. Assim é a criação dos nossos filhos. Às vezes eles estão nervosos, chega da escola bravos, chega da escola magoados, com alguma coisa que aconteceu lá que a gente não sabe o que aconteceu, sabe? E a gente já vai para cima deles, que nem uma leoa, tira essa mala das costas, vai almoçar ou jantar, tomar um banho, dormir, que eu quero descansar. Eu tô pensando em mim. Porque eu fiz o almoço, eu esperei ele chegar para eu almoçar, e ele chega com aquela cara de, né? Aí eu já fico brava. Em vez de eu chegar perto dele e perguntar o que aconteceu. Seu rostinho tá diferente, seu olhar tá diferente. Porque a mãe que cuida, a mãe que ama, a mãe entende, a mãe vê quando o filho tá diferente, quando algo aconteceu. Então, eu vou primeiro perguntar pro meu filho o que aconteceu. Mas eu não vou só perguntar, eu vou escutar o meu filho. É muito necessário que você escuta o seu filho. É muito necessário que você observe seu filho. Quando eu estava ali no mar olhando eles, eu estava observando qual era a proteção que a Mariane, mas o Rafael, estava tendo com o Clesley, qual era o cuidado que eles estavam tendo com o Clesley, sabe? E mesmo o Clesley já com 16 anos, eu acho que ele já estava, mas eles estavam preocupados, porque o Clesley demorou muito a crescer. Então, todo mundo achava, ou acha até hoje, que ele é um menininho, sabe? Mas ele é bem forte, bem corajoso. Então, voltando ao assunto da escola. Se seu filho já estuda, por exemplo, à noite, sabe? É muito mais cansativo que normalmente a gente coloca os filhos da gente para trabalhar meio horário, né? O pai e a mãe que quer que o filho siga um caminho que ele vai adquirir responsabilidade, normalmente ele já arruma um serviço para a criança depois que ele faz 15 anos. Na maioria das vezes é esse caso. O adolescente ele está cansado,
porque ele estuda de dia, ele trabalha de dia, ele estuda à noite, ele tem que caminhar, porque na maioria das vezes eles não têm uma moto, não têm um carro, porque são de menor, não podem, né, adquirir esses bens. Então, eles às vezes estão de bicicleta. No meu caso, nos meus filhos, era sempre assim. Quando eles começaram a trabalhar e estudar, eles tinham uma bike, né? Então, esse era o movimento deles durante o dia. Trabalho, escola, trabalho, escola. E ainda a escola mandava muito trabalho para fazer em casa. Então, chega uma época, uma hora, que eles, por não estar acostumados ainda a esse jeito de agir, eles cansam, eles ficam cansados. Então, nós que somos pais, somos mães, a gente precisa observar a hora em que o filho da gente está cansado, entenderam? Cansado. E ajudar eles de alguma forma. Ajudar eles de uma maneira que não tomar a frente do que o filho decide, mas ajudar eles de uma forma bem carinhosa, de sentar, de ouvir, de conversar. O final de semana você ser proativo na vida dele, fazer algo que ele gosta de comer, deixar ele mais livre para soltar um papagaio, chutar uma bola, sabe? Não ser aquele prisioneiro diante da gente, porque eu vejo muitas mães agindo assim. Além do filho trabalhar fora, além do filho estudar, né? Chega final de semana, ele ainda vai ajudar na faxina da casa, porque ela não mora sozinha naquela casa. Lógico que o filho vai ter obrigações. Todo dia ele vai levantar e vai arrumar a cama dele. Todo dia ele vai comer e vai lavar o prato dele. Mas são coisas pequenas, sabe, que a gente deve observar no filho da gente. Isso está fazendo ele feliz? Isso está fazendo bem para ele? Sabe? Porque tem um momento de ensinar o filho coisas por coisas, digamos assim. Eu já disse aqui que o primeiro emprego dos meus filhos foi aprender a catar os brinquedos que eles espalhavam, né? Então é assim, gente. Não adianta a gente ter essa insegurança, não adianta a gente ter os pensamentos do lado esquerdo sempre dentro da cabeça, porque a gente se torna uma mãe chata, opressiva, e o filho enxerga a gente como inimiga. A gente vê só o lado esquerdo, o lado ruim das coisas, sabe? Os filhos da gente acabam enxergando a gente como uma chata, uma desmiolada, né? Eu, com todos os meus problemas, Deus me deu uma força, assim, uma inteligência de agir com meus filhos, que hoje eu vejo que foi Deus mesmo agindo, sabe? Porque na maioria das vezes eu olhava e enxergava as coisas do lado esquerdo, mas eu falava as coisas do lado direito. Eu agia com o que o lado direito do meu cérebro estava me mostrando que era a forma de agir. Então, como eu cuidei deles esse tempo todo, hoje eles cuidam de mim. E muitas mães acham que não. Elas acham que os filhos são obrigados a fazer tudo que elas desejam, da forma que elas desejam. Vocês entenderam? E não é assim. Um filho está aqui para cuidar de você e você cuidar dele. E se você souber cuidar desse filho, enquanto ele é pequeno, ele vai cuidar de você quando você estiver grande. Eu vi várias fotos nesse Dia das Mães, sabe? O filho, quando pequeno, um puxando, a mãe é minha, a mãe é minha, a mãe é minha. E quando embaixo a outra foto, a mãe já velha, um empurrando. Cuida que ela é sua mãe, cuida que ela é sua mãe. E é isso que acontece. Se você não for uma mãe agradável, se você não for uma mãe inteligente, é realmente isso que vai acontecer. Cada um vai afastando pouco a pouco de você. É só ele tomar uma maioridade que ele vai falar para você: estou indo morar sozinho, estou construindo o meu lar. Muitos filhos casam para sair da casa do pai. Isso acontece muito com a menina, né? Ela casa para sair da casa do pai, porque a casa do pai, mas da mãe não é agradável. Ela quer ter independência e acaba entrando num casamento terrível. Não foi o meu caso, gente, mas muitos acabam num casamento terrível por não ter
tempo de escolher, de namorar de verdade, de conhecer alguém, de amar alguém, para tomar esse passo, que é um passo muito grande na vida de um jovem, de uma jovem, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar dos nossos filhos hoje, para amanhã eles não ter que empurrar um ou outro para cuidar da gente e eles não querer estar perto da gente, porque a gente é uma mãe desagradável, porque a gente é uma mãe intolerante, porque a gente é uma mãe que só ouve o lado esquerdo da história. A gente não enxerga o filho como filho, a gente enxerga o filho como objeto. E os nossos filhos têm mente, são seres pensantes, são seres únicos. E assim eu trato os meus filhos, cada um da maneira que eles são. E eu estou bem até agora. Então isso era um pensamento que acabou virando um aconselhamento. Mas comigo é assim, né, gente? Eu começo a pensar devagar e vou falando. Interiormente, quando eu estou sozinha, é assim também que meu cérebro reage. Eu começo a pensar numa coisa, de uma coisa eu passo para outra, e acaba que eu estou o dia sozinha e pensei em tantas coisas que me ajudam a vencer uma noite. Então é muito bom você saber que você pode colocar a sua cabeça no travesseiro em paz, ter paz, porque você fez o seu dia acontecer e o dia dos seus filhos também acontecer em harmonia, né? Você sabe que quando ele sair de perto de você, ele vai sentir falta, ele vai, pelo menos uma vez por semana, passar para saber como você está. É assim que acontece aqui em casa. Então eu durmo em paz e tenho paz por isso, pela criação, pelo amor, pela união, sabe? Pela satisfação. Então você, mãezinha, que está começando agora a ter o seu bebê aí, comece a enxergar ele como um ser, como um ser mesmo, que precisa de cuidados desde pequeno até a sua morte. O seu filho precisa de você. Não pense que é porque ele fez 18, 19 anos, ele pode ser desafiado às coisas do seu pensamento. Ele precisa continuar tendo o seu carinho, tendo a sua atenção. Você precisa continuar a ser mãe, porque ser mãe é uma coisa que é para a eternidade, até a sua morte. Talvez você viva muito, talvez você viva pouco, mas enquanto você viver, faça a sua parte, com certeza seu filho fará a dele com todo carinho, não por obrigação, mas sim por amor. Saúde e paz para vocês, até o próximo vídeo, fica todo mundo com Deus. Tchau!